Eu queria que você fechasse os seus olhos. Vamos orar, pedindo ao Senhor que venha falar conosco por meio da palavra. Repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração. É o que eu oro, peço, que seja assim, em nome de Jesus, os que creem, amém? Obreira Viviane, multa para mim aqui. Só deixa esses dois liberados, né? Semana passada nós falamos sobre qual dom? Quantos lembram? Qual foi o dom que foi ministrado semana passada? O dom de línguas e interpretações. E nós vimos que Paulo disse que nem todos na igreja irão falar em línguas. E os dons de línguas, eles são importantes. Mas nem todo mundo na igreja vai receber esse dom, porque o Espírito Santo ele dá para quem ele quer, conforme ele quer. E é importante quem tem o dom de línguas, que busque também o dom de quê? De interpretação. Porque Paulo disse, olha, se alguém vai falar em línguas na igreja, que tenha alguém que interprete. Porque se uma pessoa fala em língua na igreja, quem vai entender? Ninguém. Então é importante que haja interpretação. E nós vimos que o dom de línguas, quando os discípulos receberam, foi para que eles pudessem evangelizar. E através do batismo no Espírito Santo, eles conseguiram falar nas línguas das pessoas que estavam ali naquele lugar reunido. E todos se maravilhavam da glória de Deus através de homens que não eram doutores, homens simples, mas que receberam a capacitação de Deus. E se um dia você viajar para qualquer outro país, acredite, o Espírito Santo pode te dar o dom para você falar, evangelizar e pregar naquela língua. Amém? E hoje, dando continuidade, nós vamos dar continuidade aos dons orais. O que são os dons orais? O dom falado. São os dons dados pelo Espírito Santo. Na semana, está aqui, nós vimos aqui a questão, e os dons orais são, dom de línguas, tem aí, ó, tipos de dom. Nessa parte aqui, você vai estar nessa parte, dons espirituais. Tem dois lados aí, tem um dom de ensino em cima e o outro é dons espirituais. É onde tem aí dons espirituais. Então, nós vimos o dom de língua semana passada, de interpretação, e hoje nós vamos falar do dom da profecia e o dom de ensino. E o missionário Dalvan entregou para quem o microfone? Quem é que vai responder a primeira aqui? Hoje nós vamos aprender sobre o dom de profecia. Então, nós vamos... Quem é que vai responder essa aí, missionário? Vamos abrir com a obreira Viviane. Obreira Viviane. O que é profetizar? Falando do dom de profecia. O que é uma profecia? Nós vamos ver aqui. A profecia tem a ver aqui com o profetizar. Porque se eu responder o que é a profecia, eu já vou responder aqui a pergunta. O que é profetizar? 1 Coríntios 14:3. Abre aí. A letra A diz que a profecia é a habilidade de interpretar sonhos. Quem tem o dom de profecia é uma pessoa que interpreta sonhos. É isso? Sim ou não? Vamos ver aqui. A letra B diz que é a habilidade de comunicar mensagens inspiradas por Deus. A letra C diz que é a habilidade de falar em línguas. E a letra D diz que é a habilidade de curar doenças. O dom de profecias é uma habilidade para curar pessoas doentes? 1 Coríntios 14:3. Obreira Viviane. O que é profetizar? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Tá, então tem as alternativas aí. A letra A diz que é a habilidade de interpretar sonhos. Isso é profetizar. Na letra A que está dizendo. A letra B diz que é a habilidade de comunicar mensagens inspiradas por Deus. A letra C diz que é a habilidade de falar em línguas. E a letra D diz que é a habilidade de curar doenças. Assim, pelo que eu li, eu acho que é a letra B. Letra B. A habilidade de comunicar mensagens inspiradas por Deus. Então, se a gente dizer que alguém está profetizando na igreja, ela está fazendo o quê? Habilidades de comunicar mensagens inspiradas por Deus. Mensagem inspirada por Deus. Então, o que é a profecia? A profecia é uma mensagem de quem?
De Deus. De Deus, é uma mensagem inspirada de Deus. O que é que Paulo diz? Quando o que profetiza fala a quem? Aos homens. Então quem recebe o dom da profecia, de profetizar, esse dom vai ser para falar para as pessoas. Falar o quê? Falar uma mensagem que edifica, uma mensagem que exorta, uma mensagem que consola. Então profecia para encher o ego da pessoa? Não, a profecia é para edificar. A profecia, porque tem profecia que é para encher o ego, aí a pessoa nem analisa. Fala, é porque Deus está me revelando. Um dia um obreiro, e eu era pastor na época, obreiro não, missionário já. Ele disse assim na profecia, ó, ele disse assim, ó, Deus está me revelando que Ele vai te dar 2 carros. Aí eu disse para ele, se Deus me der 2 carros, eu te dou um. Aí ele falou assim, você está duvidando, eu sou homem de Deus. Zangou comigo. Falei, não, missionário, calma aí, moço. É porque eu não preciso de 2, só preciso de um. Se Deus vai me dar 2, você está entregando a profecia, eu vou lhe dar um. Deus só me deu um, querido, e demorou muito. Mas deu no sentido que a gente fala de nos abençoar, dar condições de adquirir um carro. Mas no jeito que ele falou, não aconteceu, não. Então a profecia é uma mensagem inspirada por Deus para os homens. Para quê? Para exortar, para edificar e para consolar. Amém? Então quando a gente diz assim, alguém está profetizando, o que essa pessoa está fazendo? Ela está comunicando, ela está passando uma mensagem por Deus. Aí aqui embaixo tem uma pergunta que diz assim, quem pode possuir o dom de profecia? O dom de línguas, todo mundo vai possuir? Sim ou não? Não. E o de profecia, todo mundo na igreja pode ter? Sim ou não? Abre aí, 1 Coríntios 12, 11. Diz assim, mas um só é o mesmo Espírito e opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O dom de profecia, nós entendemos que todo crente, conforme a vontade de Deus, pode ter. Porque não é, uma pessoa pode receber uma profecia de Deus, uma mensagem para entregar hoje. E pode acontecer que durante um bom tempo não receba. Vocês lembram de Saul quando ele estava procurando a jumenta do pai dele e ele foi cheio do Espírito Santo e ele começou a profetizar? Mas Saul profetizou quantas vezes? Só uma vez. Então tem gente que pode receber uma palavra inspirada por Deus para entregar para alguém, uma única vez. E muitas vezes a pessoa não busca mais, aí não vai receber. Porque Deus vai ficar dando a palavra dele aleatoriamente, sem a pessoa... Não, Deus vai dar para usar. Então a profecia, nós cremos que todo crente pode ter. Como todos os dons. Nem todos vão ter, mas conforme a vontade de Deus, é para todos. Porque Ele dá para quem Ele quer, conforme aquilo que for útil. Aí é que tem, qualquer crente, conforme a vontade do Espírito Santo. Aí os 3 aspectos na nova aliança da profecia, que é o quê? A profecia ela tem que fazer o quê? Alguém diz assim, ó, eu sou profeta de Deus, eu tenho uma profecia para te entregar. Aí a profecia tem que fazer o quê? Edificar. Profecia que joga você para baixo, é profecia? É profetada. Ah, porque Deus está me mostrando um caixão lá na sua casa. Aí você meu Deus, isso é profecia. Cadê edificação? Porque quando Deus disse para Isaías, quando Deus disse para Isaías dizer para Ezequias que Ezequias ia morrer, Deus primeiro exortou ele, disse, põe a casa conserta a sua casa, que essa doença aí é para a morte. Exortou ele para edificar. Aí ele foi orar. Então a profecia ela tem que edificar, exortar e trazer o quê? Consolo. Profecia que traz tribulação, que traz angústia na sua alma, não é de Deus. Um dia uma pessoa chegou para mim aqui nessa cidade, disse assim, porque Deus me revelou que você ia me dar uma facada nas costas.
Falei, está repreendido. Isso aí. Porque. Não, Deus me livre, nem com faca eu ando para dar facada nesse. Aí a pessoa com espírito de confusão. Falei, não, tá. Deus. Aí eu falei para ele, Deus não é Deus de confusão, rapaz, para com isso. E a primeira profecia, Deus estava dando um livramento, mas não, disse que eu ia dar uma facada nas costas dele. Falei, misericórdia, isso é profecia do diabo. Então, a profecia ela tem que fazer o quê? Diga comigo, edificar. Diga exortar. Diga aí consolar. Vamos agora aqui para a próxima pergunta. Quem vai responder, missionário? Já tem que estar atento. A obreira Salvenice? A obreira Salvenice vai responder. Aqui, ó, essa parte onde está em bege aí. Bem grande as letras aí. O que Paulo diz sobre a necessidade de examinar as profecias. Isso é forte. A letra A diz assim: Paulo diz que todas as profecias devem ser aceitas, sem questionamento. A letra B: Paulo recomenda que as profecias sejam julgadas e examinadas. A letra C: Paulo afirma que apenas os apóstolos podem julgar as profecias. A letra D: Paulo sugere que as profecias não são mais relevantes para a igreja. Nós vamos ler 1 Coríntios 14, 29 e 1 Tessalonicenses 5, 20 ao 21. A obreira Salvenice. Amém. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Agora, 1 Tessalonicenses 5, o verso 20 e o 21. Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5, o verso 20 e 21. É no novo aí. Depois de Coríntios, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses. Deixa eu te ajudar aí. Tem um T. Um TS. Um TS. Um TS, é essa daí. Isso daí mesmo. Você está caçando o nome Tessalonicenses, você não achou, né? 5, verso 5, aí o 20 e até o 21. Verso 20. Não desprezeis as profecias. O 21. Examinai tudo, retende o bem. Então, o que Paulo diz sobre a necessidade de examinar as profecias, obreira Salvenice? Paulo recomenda que as profecias sejam julgadas e examinadas. Tá. Também. Então, um exemplo. Deus me entrega uma profecia. Aí diz assim, ó, eis que o Senhor manda te dizer. Aí você tem que fazer o que com essa profecia? Primeiro eu vou consultar os jurados. Vamos dizer, vou ser bem claro aqui. Deus está me dizendo que é para você sair da igreja e voltar para o mundo. Ele tem uma grande obra lá no mundo com você. Eu vou orar, jejuar e pedir a resposta verdadeira dele. O que Paulo diz? Que a gente deve examinar. Por quê? Tem gente que recebe a profecia, não, Deus falou. Não, vamos olhar, está na Bíblia? Está na Bíblia. Não, isso tem a ver com a... Aí, por exemplo, eu lembro de um pastor, esqueci o nome, Edinaldo. Ele era meu professor na faculdade. E ele disse que participava de uma igreja, questão dos dons, onde fluía. Aí a pastora da igreja estava solteira. E ele estava querendo namorar com a irmã da igreja. Conversou até com a pastora e tal. E estavam orando ali para assumir o namoro. Aí um dia a pastora entrou no manto lá, no mistério. Aí a pastora chegou para ele, bateu nos peitos dele e disse assim: eis que eu te digo, meu servo, que a tua esposa não é aquela ali, mas é a que te fala. A pastora, no caso era ela. Aí ele foi para casa e falou: moço, e agora? Eu estou gostando da menina, mas a pastora disse que Deus disse que é para eu casar com ela. Aí ele foi examinar. Falou: não, isso não é de Deus não. Então por quê? Porque tem profetas ou tem pessoas com dom de profecia que vão querer se beneficiar em cima da profecia. Lembra de Balaão? O profeta que se vendeu era profeta, mas ele se vendeu.
Então a profecia ela tem que ser o quê? É porque Deus está me mostrando aqui um urubu nesse altar. Aí todo mundo, meu Deus, o profeta viu um urubu no altar. É o bispo, é o pastor, é o fulano. Aí não examina, acredita. Mas vamos para a Bíblia fala tem alguma coisa, tem sentido? Eu recebi uma profecia uma vez, antes de eu me casar. A pessoa chegou para mim e disse assim: Deus manda te dizer que seu marido é ele. Aumente só um pouquinho, Viviane, da frente dela. Pode falar. A pessoa que entregou a profecia disse que era para você casar com ele? Não, a pessoa era mulher. Aí ela chegou e falou assim: Deus manda eu te dizer que o seu marido é ele. Aí eu falei, Deus. É Deus. Deus era seu marido. Eu falei: Deus, o senhor me perdoe, mas eu não quero não. Eu quero me casar. A pessoa, então, em outras palavras, a pessoa estava dizendo para você, não é para casar não. Aí Deus disse, não é. Aí você vai lá para a Bíblia, Deus disse o quê? Não é bom que o homem esteja só. Aí depois Deus disse para você, não, você é para ficar sozinha, eu que vou casar. Aonde que tem isso? Eu digo, eu não aceito essa profecia. Porque a Bíblia diz que realmente não é bom que o homem fique só. Eu sou mulher, eu não quero ficar sozinha. Exato. Aí vocês estão entendendo? Aí senão depois você fica assim, mas foi o profeta que falou que não é para eu não casar. Vai examinar, meu irmão. Vai para a Bíblia. Examina. Julgue. O que Paulo diz? Olha, tem 2 ou 3 na igreja profetiza e os outros vai o quê? Julgar. Alguém falou alguma coisa, porque Deus está me revelando. Vamos notar aqui, gente. Se cumprir é Deus. Se não cumprir, vamos ficar espertos. Então vamos examinar. Amém? Aí ele está dizendo, e ele diz lá no verso 20 aqui, ele diz, não despreze as profecias. Vocês precisam entender isso, senão daqui a pouco vocês vão, é porque falou lá, eu não acredito não. Não, Paulo está dizendo, não despreze as profecias. Aí o verso 21 ele diz, examine tudo e você pega só o que é, o que não presta, joga fora. Amém? Vamos lá. Então, é a letra B. Paulo recomenda que as profecias sejam julgadas e examinadas. No caso, primeiro, Deus revela para nós, né? A maioria das coisas Deus revela para nós. Por exemplo, eu já tive várias visões e todas elas se cumpriram. Para mim. Logo no início, quando eu me converti, eu estava bem aprofundada mesmo. Orando mais, consagrando. Então eu tinha várias visões. E a primeira visão que eu tive, ela se cumpriu 1 ano depois. 1 ano depois? Aí foi Deus. 1 ano depois. Entendeu? E depois as outras foram se cumprindo no decorrer do tempo. Mas se cumpriu. Se cumpriu. Aqui dentro da igreja eu ouvi uma voz. E essa voz, antes de eu me casar. E eu estava orando e jejuando muito. E aí essa voz disse assim, você não queria um homem de Deus? Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Amém, tá vendo? Glória a Deus. Então alguém vai entregar uma profecia para você. Examina. Compara com a profecia que vai contra a Bíblia. Está errado, meu irmão. Está errado. Tudo que vai contra a palavra está errado. Aí aqui onde tem esse alertazinho, tem aqui, o dom de profecia é a capacidade dada por Deus de falar uma mensagem inspirada para edificação, exortação e consolação da igreja. E deve ser exercido de acordo com a fé e examinado para assegurar sua conformidade com a doutrina cristã. Aí nós vimos aqui, conforme nós lemos lá em cima. Uma curiosidade sobre o dom de profecias é que nas primeiras igrejas cristãs, abre aí para mim Atos 21:9, tanto homens quanto mulheres podiam profetizar. Porque as mulheres, no início do cristianismo, elas viviam uma cultura restrita, onde as mulheres não podiam pregar, onde as mulheres ficavam debaixo de um jugo ali dos homens. As mulheres, elas eram só para cuidar da casa, cuidar dos meninos. Mulher não podia trabalhar, mulher não tinha voz. E aqui agora nós vamos ver na igreja as mulheres profetizando. Tem igreja que diz, a mulher não pode falar na igreja não. Vocês sabiam disso? Tem igrejas que as mulheres não falam. Porque Paulo, em um determinado momento, numa carta dele, ele manda as mulheres ouvir, ficar calada.
Mas aí tem gente que cria isso aí como doutrina básica da fé cristã. E não é doutrina básica da fé cristã. E nós vamos ver aqui que tanto as mulheres como homens profetizavam. Porque tem gente que pensa assim, Deus só usa homem. Deus usa homem, Deus usa mulher. Deus não escolhe sexo para usar, não. Tem gente que, porque mulher não pode pregar. Porque mulher não pode ser pastora. Porque mulher não pode ser missionária. Porque mulher não pode fazer a obra de Deus. Só os homens que podem. Está errado. Se na hora de dar os dons ele dá para os dois, porque se as mulheres não pudessem, Deus não dava os dons espirituais para as mulheres, e principalmente o dom de profecia. Olha o que é que diz: e tinha 4 filhas virgens, que faziam o quê? Volta o verso 8 aí, que eu esqueci quem era. E no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com eles estávamos, chegamos a Cesareia. Entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então as filhas de Filipe, agora o verso 9. As filhas de Filipe, aí ele diz, e tinha 4 filhas virgens que faziam o quê? Profetizava. Filipe tinha 4 filhas, 4 meninas, 4 jovens, 4 mulheres, filhas dele, que eram boca de Deus para as pessoas. Aí você que é mulher fica aí se restringindo porque alguém falou que você não pode falar, porque alguém falou que você não pode pregar. Minha irmã, deixa Deus te usar, amém? Dá lugar para o Espírito Santo, deixa Deus liberar os dons. Porque não pode. Pode, porque se nem o Espírito Santo proíbe as mulheres de profetizar, quem é alguém para impedir as mulheres de falar, de evangelizar? Então você vai ver muito isso. Porque mulher não pode subir no altar para poder pregar. Deus não tem acepção de pessoa não, meu irmão. O Espírito Santo veio sobre as filhas de Filipe, as 4, na igreja, e elas profetizavam. E não foi uma vez não. Está dizendo que profetizavam, então era constante. Eram profetisas. Eram boca de Deus na igreja. Amém, mulheres? E aqui nós vamos ler que fala que todos podem profetizar. Acho que nós já lemos. Só um comentário aqui. Pode falar. Antes eu tinha esse preconceito. Tinha esse preconceito? Quando eu me converti, eu acreditava que mulher não evangelizava, não pregava. Só quem tinha que pregar é o pastor. Só os homens. Só os homens. E demorou para Deus abrir meus olhos. Eu não sei se o senhor lembra que eu até questionei com o senhor. Foi, eu lembro. Eu comecei a fazer umas arcas e a gente fez a arca na casa de uma mulher. Essa mulher, ela morava de aluguel, ela não tinha... Aí a gente foi fazer a arca na casa dela, ela teve vergonha de nos receber. Eu falei, mulher, a gente não olha para casa, porque Deus, ele não olha o que você tem, ele olha o que você, o seu coração, e se você for buscar ele verdadeiramente, você vai conseguir. E aí a gente começou a fazer a arca na casa da mulher. E aí, acho que na metade da arca, começou uma virada na vida dela. Bagunçou mesmo a vida dela. O inimigo querendo que ela desistisse. Eu falei para ela, não desista, porque se você desistir, você vai perder sua bênção. Eu nem sabia o que eu estava falando. E aí, pediram a casa, Pediram a casa para ela, cortaram a luz, e ela firme, vim para a igreja. E eu falei para ela, continua. E a gente ia lá e ela chorava. Teve uma vez que a gente fez a arca na casa dela com a luz do celular. Meu Deus. E ela acendeu a vela. E nesse dia a gente falou. Eu não sei se foi uma profecia, não. Só sei que a gente falou. A gente vai fazer vai terminar a arca na sua casa. Vai ter luz. E você vai estar morando na sua casa. Em nome de Jesus, isso vai acontecer. Se você continuar buscando e crer, ela diz, eu creio, não eu creio. E a gente terminou a arca na casa dela, Quer dizer que começou numa casa que até a luz cortou e quando terminou a arca, terminou a mulher na casa própria. A luz, a gente estava fazendo a luz do celular. Nesse dia a gente declarou. Glória a Deus. Que a gente vai terminar a arca na sua casa. Está vendo aí como é que Deus faz? Glória a Deus. 1 Coríntios 14, 31. 1 Coríntios 14, o verso 31.
Diz assim: porque todos podereis o quê? Olha o que Paulo está dizendo. Quem pode profetizar? Todos. Uns depois dos outros. Para que todos aprendam e todos sejam o quê? Consolados. Então, aí tem que, até nas coisas de Deus, tem ordem, querido. Na ordem, que senão vira bagunça, é ou não é? Aí um profetizar, o outro também começa a profetizar e ninguém sabe quem. Aí no final, o que ele disse? Sei não, sei que ele entregou uma mensagem lá de Deus e eu tomei posse. Como é que você tomou posse que você não sabe nem do que você... Toma posse daquilo que você ouviu, entendeu? Amém? Então, o dom de profecia na igreja é para quem? Para todos. Para todos. Então, não se assuste não, na hora que Deus te entregar uma inspiração, na hora que Deus te entregar uma revelação, você vai dizer assim: puxa, eu pensei que era só o pastor fulano que tinha dom de revelação. É para todos. Que Deus revela para todos. Tem gente que lá fora, no mundo, sem vir na igreja, tem dom, tem revelação de Deus. Porque quando Deus quer revelar, Ele revela. Revela ou não revela? Revelou para o rei. Revelou para o rei que não tinha compromisso. Foi o quem? O Nabucodonosor? Que ele deu que ele revelou em sonhos. Deu uma visão. O faraó, José no Egito. Nem crente era o faraó. Deus revelou. Deus revelou. O Nabucodonosor, Deus também deu o sonho para ele. Daniel interpretou. Então Deus revela. Então não se assuste não. Agora, tem que ser examinado. E você que serve a Deus, que ora, que lê Bíblia, que está participando dos estudos. E eu creio, ali, leva para mim, para Evangelista Carmelito, o microfone, missionário Dalvan. Evangelista Carmelito. Fala que é porque está gravando, aí quem tá, depois vai assistir, pode não entender. Tá. Essa questão de profecia, quando eu falei para Lailton, né? Quando Lailton comprou aquele terreno dele, era só um lotezinho. Aí eu profetizei na vida dele que ele ia ser um fazendeiro. A minha sogra ria da minha cara, fazia essa coisa da minha cara, dizendo que fazendeiro é roceiro, não sei o que e tal. E a profecia está se cumprindo. Glória a Deus, tá amém. Para a glória de Deus, né? Eu não sei se foi de profecia, mas eu sei que está se cumprindo. Eu sei que eu falei. Está crescendo. Está crescendo, graças a Deus. Glória a Deus. Era um sozinho. Eu acho que eu já dei esse testemunho aqui. Era um sozinho. Hoje são 30, né? Era um lote, hoje é 30. Era um lote sozinho. Meu Deus. Hoje são 30, né? Então, já virou a fazenda, não já? 30? Então a profecia se cumpriu, né? Ela ria da minha cara, fazia essa coisa da minha cara. Que nada, que fazendeiro, que é muito roceiro, não sei o quê. Eu falei, a senhora vai ver, Dona. Tá vendo? Isso é forte. Tá, sobre o dom de profecias, todo mundo pode ter. Agora, você não pode sair agora daqui. Deus me entregou. Bispo, Deus está me dizendo. Amém. Aí eu vou. Igual diz o apóstolo, é um olho no gato e outro no peixe. Aí eu vou examinar. Você falou, tal, vamos examinar. Vamos. Senão daqui a pouco você... Não, é porque o bispo disse que é para... A Bíblia diz que é para todos. Deus dá o dom para todos, amém? E eu louvo a Deus, eu oro a Deus para que Deus te dê o dom de profecias. Quantos recebem? Amém. Nós precisamos de muitos profetas nesses dias de hoje. Vamos para a próxima página? Sim, deixa eu só... Depois em casa você vai conferir aqui, ó, tem muitos versículos que falam sobre o dom de profecia. Muitos versículos que falam sobre o dom de profecia. Em casa você vai dar uma examinada, é muito bom para abrir o seu entendimento. Alguma dúvida sobre o dom de profecia? Levanta a mão se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Alguma pergunta sobre o dom de profecia? Tem alguém que tem esse dom aqui na igreja? Alguém? Você diz, pô, bispo, eu tenho um dom de profeta. Eu creio. De repente você tem, você fica com vergonha de dizer que tem. Aí você fica em dúvida, será que eu tenho ou não tenho? Você tem, em nome de Jesus, amém? Se não tiver, recebe a partir de hoje. Tá, já que não ficou dúvida, então vamos para o próximo. Dom de ensino. É um dom. Você sabia também que é um dom? E aí, missionário, quem é que vai responder? Raíssa. O que é o dom de ensino, Raíssa? Tem 3 versículos para ler. 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4, 11, 12 e Romanos 12, 7.
A letra A diz que o dom de ensino é a habilidade de interpretar sonhos. A letra B diz que é a habilidade de curar doenças. E a letra C diz que é a habilidade de explicar verdades bíblicas de forma clara e aplicável. Vamos ver? 1 Coríntios 12, 28, Raíssa. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Agora vamos para o próximo. Então nós estamos vendo aqui, Deus botou uns na igreja, profeta, doutor, dom de milagre, dons de cura, socorro, governo, variedade de língua. Agora vamos ver Efésios 4, verso 11. E o 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, a outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora nós vamos ler Romanos 12, 7. Romanos, capítulo 12, o versículo 7. Depois de Lucas aí. Passa Mateus, Marcos, Romanos 12, RM. Vai estar assim. Romanos capítulo 12, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, o que é o dom de ensino? A pessoa diz, eu tenho o dom do ensino. O que é esse dom de ensino, Raíssa? É a habilidade de explicar as verdades bíblicas de forma clara e aplicável. É a resposta letra C. Então, se alguém chegar para você, eu tenho um dom de ensino, o que, que você vai interpretar? Qual é o dom? Como é que você diz assim, não, fulano tem um dom de ensino. Como é que eu posso dizer que alguém tem um dom de ensino? Que tem o conhecimento, né, da palavra de Deus, que explica a verdade de forma clara, né, e objetiva também. Objetivo, exatamente. Porque tem gente, você já viu que tem gente que ensina, mas em vez de ensinar, faz e dificultar. Porque, moça, agora eu fiquei com água, não entendi, foi mais nada. Agora tem gente que fala, e o que ela fala parece que é claro. É tão simples, você fala, moça, como é que eu não vi isso aqui? Você fala assim, não, está na Bíblia, eu já li isso aqui N vezes. E eu já li, reli, já preguei sobre isso aqui. E a pessoa chegou lá e trouxe o ensino daquele texto e você diz assim, meu Deus. Então, o ensino é um dom. E é um dom dado por quem? Por Deus. É igual professor. Tem professor que tem um dom de ensinar, eu não é? Eu tinha uma professora que ela não ensinava nada, ela espancava. Ela já dava aula com a sandália. Aí na minha época, quando eu comecei, ainda pequeno, tinha a palmatória. Quantos lembram dessa época da palmatória? Então lá não tinha esse negócio de ensinar. Não tinha dom. O dom era ou você acertava ou você apanhava. Eu ainda levei umas duas na época. O que é palmatória, bispo? A geração mais nova. Palmatória era um pedaço de madeira que tinha na sala de aula, uma tauba, que batia na mão. Você errava, aí dava a mão. Aí, ó, na sua mão. Vou contar. Não tem negócio de contar para a mãe, não. Já ia para a escola sabendo. Ou aprendia ou apanhava, era ou não é? Aí dava. Aí eu tinha uma professora que ainda era da época da palmatória. Aí ela não tinha mais a palmatória, ela levava uma sandália. E ela arrumava a sandália assim mesmo, me bagunçando. Aí já tinha professor que tinha um dom. Conseguia captar a atenção da gente, a gente não bagunçava. Então é dom. E era tão claro que ensinava, era tão claro que ele... Tinha professor que... Até hoje tem professor que a gente não passou o ano todinho e não aprendeu, foi nada. Porque não tem um dom. Agora quem tem um dom na primeira aula, fala, moço, entendi tudo, está claro. Amém? Então é isso aí, é a clareza para poder explicar. Vamos para a próxima. Pula para o lado de cá, missionário. Você ficou só nesse... Mas pode levar para a obreira Rose aí, depois você vem para esse lado de cá. O pessoal daqui está com saudade, os irmãos aqui, ó. Esse lado de cá está com saudade.
Essa balança sua aí só está perdendo. Obreira Rose, qual deve ser a atitude de alguém que possui o dom de ensinar? Aí nós vamos ler João 13, o verso 13 ao 15. A letra A diz assim: orgulho e superioridade. A pessoa que ensina deve ser orgulhosa, ser uma pessoa que se acha maior, melhor do que as outras. A letra B, humildade e responsabilidade. A letra C, é uma pessoa que deve se isolar dos outros. E a letra D é o desprezo, a pessoa deve desprezar as escrituras. João 13, do verso 13 ao 15. Pai do Senhor, igreja. Amém. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Passou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, uma pessoa que tem um dom de ensinar, uma graça de Deus, qual deve ser a atitude dela em relação a esse dom que ela possui? Humildade e responsabilidade. Jesus tinha um dom de ensinar? Sim. Aí o que ele fez com os discípulos? Lavou os pés, ensinou de várias maneiras, tanto pregando a palavra, né, através das parábolas, como também através do gesto, por exemplo, quando lavou os pés, né, para que ali demonstrasse a humildade. Humildade. Porque tem gente que quando sabe demais ela não fica orgulhosa, sim, arrogante, se acha melhor do que os outros. Então, se eu sei mais que alguém, não é para eu me achar melhor que essa pessoa, é para eu ser humilde com essa pessoa. Não é para eu desprezar ela, não é para eu... é porque você é burro, porque você é burra. Não, fulano, vem aqui, eu vou te ensinar, ó. Senta aqui, deixa eu te explicar. Humildade. Tem humildade, não, eu vou te ajudar. Tem que ser humilde e responsável. Amém? Então aqui em 2 Timóteo 2,15, fala sobre o que Paulo instrui ele. Ao possuir o dom de ensino, é crucial estudar diligentemente para manejar corretamente a palavra de Deus, buscando a aprovação divina como instruído em... Abre aí para mim, Melks. 2 Timóteo, que é onde Paulo diz para Timóteo, né, para ele ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e não tem do que se envergonhar. 2 Timóteo vai estar TM 2,15, verso 15. A orientação de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Quem tem um dom de ensinar tem que ser um obreiro que maneja bem, tem que se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado. Vamos para a próxima pergunta. Quem vai responder é o obreiro Leni. Obreiro Leni, por que é importante os dons vocais, no caso, o de falar em línguas, o de interpretar, o dom de profecia, o dom de ensinar, por que são importantes serem usados, sejam usados com humildade e amor? 1 Coríntios 13, o verso 1 e 2. Amém? Aqui fala. Amém. Esta é a terceira Abre vez. Nelks. É o 13, né? 1 Coríntios 13, o verso 1 e 2. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. É o 13? 1 Coríntios 13? É o 13 e 22. Ah, tá certo. Tá. Pode continuar. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda questão será decidida. Já o disse. Eu acho que você está no 2 Coríntios, não é não? Ah, é mesmo? É primeiro. É primeiro. É porque confunde. Aí a gente vê primeira. Aí teve um dia que eu fui pregar. Perdão. Aí eu fui pregar aqui, ó. Eu fui pregar, aí eu, desse mesmo processo que você fez aí. Aí eu
caçava, falava, meu Deus, o texto sumiu. Lá em casa eu li o texto lá no capítulo, sumiu e folheava. Aí o Vinícius ainda estava aqui, eu falei, ei Vinícius, procura esse texto para mim aí, cara, que na minha Bíblia sumiu. Lá em casa eu li e não está mais aqui agora. Falei, será que eu tive... Aí quando eu fui ver, eu estava no capítulo errado de Coríntios. Vamos lá, pode ler, obreira Leni. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou, ou com um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transbordar montes, se não tiver amor, nada serei. Tá, e por que os dons vocais que nós estamos trabalhando são importantes, sobre Elenil, para serem usados com amor e humildade? Por que é importante ter amor nos dons? A pessoa que tem um dom tem amor. Porque se a gente não tiver amor pelo próximo, aí a gente não vai nem saber explicar direito, né, a palavra de Deus. Aí não vai saber usar corretamente o dom que Deus deu. Aí tem que ter paciência, humildade um com o outro, para poder explicar e o outro entender, né, o que Deus fala. Um exemplo. Adianta, por exemplo, uma pessoa que tem um dom de cura, ir lá orar para a pessoa ser curada e ela nem se importar com essa pessoa, não está nem ligando? Não adianta. Adianta. Por quê? O que Paulo diz? Ainda que eu tenha todos os dons e não tiver o quê? Humildade. Humildade e amor. Adianta de alguma coisa? Não. A pessoa tem os dons, mas não tem amor pelas pessoas. Então, não adianta, meu irmão. O dom é com amor, com carinho, com cuidado, se importar com as pessoas. Não é uma celebridade, não é um popstar. É amor pelo próximo. É amor. Não, vem aqui, eu vou te ajudar. Vem aqui, eu vou cuidar. Então, o ensino. Então, a pessoa que tem um dom de ensino, ela precisa ter o quê? Precisa ter amor. Porque quem não tem amor, na hora de ensinar, vai ensinar com o quê? Com a palmatória. Não, vem cá. Você não aprendeu o espanco, eu bato. Você não aprendeu o humilho. Não, então você não tem dom de... Se você tiver o dom de ensino e você não tiver amor, então... é porque... Aí teve uma pessoa que falou assim, Deus me livre de cuidar de gente. Não, então... está errado. Gente é importante. A gente somos seres humanos e precisamos de cuidado. Então é importante o amor. Isso aí que você falou. Aí aqui Paulo fala lá em Romanos 12:7, que Raíssa leu, onde Paulo fala, se alguém tem o dom de ensinar, que ensine. Então ele fala sobre usar o dom com diligência. Agora, quem aqui tem o dom de ensino? Diz amém. Olha, tem uns 4 aqui, são os 3 amém. Tem uns que ficou em dúvida. Você que tem um dom de ensino, quem não tem vai receber. Amém? Tá, você que tem um dom de ensino, olha o que é. Você pensa assim, eu tenho um dom, glória. Ó a cobrança de quem tem o dom. Abre aí, Tiago 3:1. Tiago, capítulo 3, o dom de ensino. Principalmente quem tem um dom de ensino. Olha o que acontece, a cobrança de quem tem um dom de ensino. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juiz. Quem tem o dom de ensinar vai ser julgado de maneira mais dura. Irmão, quem tem o dom de ensinar vai ser cobrado mais. Aí você vai chegar, é porque ele lá. Deus diz assim, não, que você que tinha o dom de ensinar. Quem tem o dom de ensinar, o juízo sobre essa pessoa vai ser mais duro. Quem não tem o dom, Deus ainda vai dar uma maneirada. Mas quem tem o dom de ensinar, a cobrança vai ser o quê? Maior. Aí você fala assim, não, então eu não vou usar mais não o dom. Não, se Deus te deu, usa o dom. Tenha medo de ser cobrado não, porque quem tem o dom de ensinar é um privilégio de Deus, amém? Agora, tem gente que ensina, é aquela coisa, faz o que eu mando, mas não faz o que eu... A pessoa ensina, mas ela mesma não aprende. Você já viu? Tem gente que prega, mas ela mesma não vive o que prega. A cobrança vai ser maior para você. A cobrança vai ser maior para mim. Se eu pregar uma coisa, se eu ensinar você uma coisa, e aquilo eu mesmo não colocar em prática. No dia do juízo, vai ter uma cobrança mais dura.
Não adianta, é porque eu tinha o dom, Deus, não, é justamente. Porque você tinha o dom que eu vou cobrar mais de você, porque você sabia e você fez tudo errado. Então a cobrança vai ser mais dura. Aqui, na segunda aqui, Paulo exemplifica o ensino regular e sistemático, ensinando publicamente de casa em casa. Aqui mostra uma passagem onde Paulo estava pregando de casa em casa, Atos 20, 20. Ele diz assim: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Então Paulo estava pregando de casa em casa, anunciando, ensinando as pessoas. Aqui Paulo, em Timóteo 4,13, Paulo encoraja Timóteo a se dedicar à leitura pública da Escritura e à exortação do ensino. Abre aí para mim, 1 Timóteo 4,13. Paulo diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Leia a Bíblia, irmão. Você quer ensinar a ficar só ouvindo gente na internet, pregador de TikTok? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque se aí o irmão lá do TikTok não lê Bíblia, vai ensinar você e você vai ensinar os outros. Meu Deus, o mundo está perdido. Cadê? Onde mostra na Bíblia? Não, foi o pastor fulano, o bispo fulano da internet que falou. Eu quero estar na Bíblia. Não tem problema ouvir ninguém, mas vamos ler Bíblia. Senão é porque o pastor fulano, o irmão fulano falou isso, aquilo, outro. Não, eu vou para a Bíblia. Lê Bíblia. Paulo está dizendo, persiste, leia a Bíblia. Ah, eu não gosto de ler Bíblia. Então você não pode ensinar. Quem não lê Bíblia não pode estar ensinando a palavra. Ah, eu não gosto do culto de quarta-feira, mas eu gosto de pregar. Então você não deve nem pregar. Não gosto do culto de ensino. Não gosta, tem gente que não gosta do culto de ensino para aprender, mas quer ensinar. Então está errado. Não é jogando aqui pedra nos irmãos que não vieram, porque tem gente que está viajando, tem muitos motivos aí. Mas eu estou dizendo que isso é para mim e para você. Amém? Você sabia que tem gente que não gosta de culto de ensino? Mas dá o microfone para ela pregar aqui. Irmãos, Deus está mandando tal, isso, aquilo. Não, está na contramão. Não quer aprender e quer ensinar? Vamos aprender para ensinar. Amém? Tá. E o ensino, ele fala aqui em Hebreus 5, 12 ao 14, o ensino sólido é necessário para levar os crentes à maturidade espiritual, ajudando a discernir entre o bem e o mal. Olha o que diz assim, ó, do 12 ao 14. Porque devendo já ser mestre, Paulo está dizendo, não se sabe quem escreveu Hebreus, mas os estudiosos acreditam que foi Paulo, tá bom? Então vamos lá. Porque devendo já ser o quê? A pessoa já devia ser o quê na igreja? Mestre. Pelo tempo, uma pessoa que tem 30 anos na igreja, ela já devia ser o quê? Um mestre. 30 anos, tem culto, terça, quarta, sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Imagina aí, essa pessoa, 30 anos na igreja, a semana toda ouvindo pregação, ensino. Era para ser o quê? Paulo está dizendo, pelo tempo que vocês têm de igreja, vocês eram para ser um mestre. Que a igreja é uma escola que ensina. Pelo tempo que vocês têm de evangelho, de todo dia, conhecer a palavra, vocês já eram para ser um mestre. Aí Paulo diz assim, Paulo não, Hebreus, né? Hebreus está dizendo, ainda necessitais que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então Paulo está dizendo que tem gente na igreja que pelo tempo era para ser mestre, mas ainda é um bebezinho. O pastor tem que botar leitinho na boca, porque não aguenta uma palavra dura, não aguenta uma palavra de céu e inferno. Está dizendo, não, bebezinho, vem aqui, nenenzinho, toma um leitinho aqui. Fica com raiva, não. Eu vou sair da igreja. Não, bebê, vem aqui, bebezinho. Sai não. Dá um leitinho para... Vem cá, neném. Aí, porque não aguenta uma palavra...
Aí Paulo está dizendo, por quê? Por que essa pessoa é bebê? Porque essa pessoa não comeu alimento sólido. Imagina aí se você não comesse cuscuz, não aprendesse a comer arroz e feijão a vida toda tomando leite. Só leitinho, leitinho. Não, tem hora que tem que comer arroz e feijão. É ou não é? Não, menino tem que comer, tem que aprender a mastigar. A palavra tem que ser o quê? Mastigar. Não pode só botar, porque o leite, você mastiga leite para beber? O leite só... Agora, a carne, o arroz, ó, tem que mastigar, tem que, ó, para processar. O alimento sólido. É isso que Paulo está dizendo. Você tem que comer coisa dura, tem que comer a palavra. Porque quem come a palavra, quem come o alimento sólido, meu irmão, essa pessoa está pronta, está experimentada. E o alimento sólido é para aquele que é perfeito. E aí ele fala, né, que a pessoa que se alimenta com alimento sólido, ela sabe discernir o que é bem e o que é o mal. Sabe discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Aí teve um irmão, para a gente finalizar, deixou de ir para o culto. Na época que eu congregava na Madureira, eu tinha 14 anos de idade. Aí o irmão deixou de ir para o culto, porque na casa dele apareceu um anjo e agora estava fazendo culto lá. E o meu pastor na época foi lá na casa desse irmão, porque toda semana descia o anjo lá, e o povo lá e tal, e aquele negócio. Aí o pastor orou, consagrou, falou que também vou lá ver esse anjo. Se o irmão deixou de vir para o culto, nós vamos lá. E reuniu uma galera na casa dele. E aí quando o pastor chegou lá, o anjo realmente desceu. Desceu o anjo, todo mundo viu, só que o anjo tinha pé de pato, pé feio. Aí o pastor falou, está repreendido em nome de Jesus. Manifestou, irmão, esse anjo sumiu. O pastor quando falou, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui é o diabo. Porque a Bíblia diz, se possível, o diabo se disfarça até em anjo de luz. Se possível, ele vai aparecer igual um anjo de Deus. Mas quem está provado no alimento sólido, sabe o que é de Deus e o que é do diabo. Então, se não, meu irmão, você vai engolir quem está provado no alimento sólido vai saber o que é profecia de Deus e o que é do diabo e o que é da carne. Tem coisa que não é nem do diabo, é do homem, é da pessoa. Amém? Então, queridos, está aqui. Pessoas com dom de ensino podem ensinar. Quem tem o dom de ensinar pode ensinar em grupos familiares, curso para cooperadores, preparo para a profissão da fé, seminário, treinamento para a edificação da igreja, estudo bíblico e também nas redes sociais. Não vá para a rede social ensinar se você não tem um dom. E se você tem um dom, ensine. Põe esse dom em prática. A obreira Salvanice quer falar, missionário. No caso das arcas, é um ensino? É um ensino. É um ensino. Por quê? Você já viu que é as mesmas mensagens, mas cada arca que você faz é uma revelação diferente? E a pessoa que recebe a arca, você já viu que ela se conecta mais com você do que com o próprio pastor? Quando ela tem uma dúvida, ela não vem em mim, ela vem em você. Ô irmão, o pastor falou isso lá. O que é isso, irmã, que a Bíblia está dizendo? É no zap. Não manda nem para o pastor. Manda para a pessoa que está... Ô irmã, eu estou com dúvida, isso aqui é de Deus ou é do diabo? Por quê? Porque a pessoa vê o dom. Agora, quem não tem um dom de ensinar na arca, a pessoa nem vai procurar ela, né? Não vai nem ter dúvida. Isso sempre aconteceu comigo. Eu digo assim, vou perguntar para o bispo. Porque o dom de ensinar não é restrito para alguns, mas nem todo mundo tem. Mas tem gente que tem. Tem gente que tem o dom de ensinar. Tem a facilidade. É um dom. Puxa, tem um dom, rapaz. E tem gente que tem um dom de ensinar e está enterrando esse dom. Jesus, depois você vai ler, a Bíblia diz, não, vamos abrir aqui, Mateus 7, para a gente finalizar, 28, Mateus 7, 28, diz assim, e aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão falou o quê? Se admirou da sua... Jesus pregava e as pessoas diziam assim, uau, o que é isso? Que mensagem, que doutrina, como é que ele ensina desse jeito? Numa clareza, numa facilidade. Como é que ele ensina essa mensagem? Aí o verso 29. Portanto,
o que Jesus fazia? Os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas eram na pressão e Jesus era com autoridade. Vamos lá. E é só o 29? Até o 29. Depois você vai ver também outras passagens aí. Mateus 4, 23. Abre aí, Mateus 4, 23. Mateus 4, 23. Diz assim: e percorria Jesus toda a Galiléia, fazendo o quê? Jesus fazia o quê? Estava fazendo o quê? Percorrendo a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O ensino é importante, meus irmãos. Porque como é que você vai orar por uma pessoa ser curada se você não ensinar ela, se você não trazer para ela a clareza da palavra? Como é que você vai querer que uma pessoa seja salva se você não trouxer o ensino? Você sabia que tem gente que lê a Bíblia e não entende? Até o versículo mais fácil do fácil. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Não entendi, o que é que isso quer dizer? Não entra. Aí vem alguém com dom de ensino. Não, irmão, é porque Deus ama as pessoas. E as pessoas estavam perdidas, condenadas ao inferno. E Ele enviou o Filho dele lá do alto para poder salvar as pessoas. Aí vem a ilustração, a pessoa ainda não entendeu. Aí você vai contar uma história, porque quem tem o dom de ensinar, ele vai percorrendo caminhos para poder trazer a clareza. A pessoa, você viu que a pessoa não entendeu, eu vou te explicar melhor. Conta-se uma história que um pai estava andando na floresta com seu filho e de repente ele ouviu o filho chorar. Ele voltou e falou: o que foi, meu filho? Meu pai, disse o menino para o pai, eu estava aqui e eu tropecei no formigueiro e destruí a casinha das formigas. E eu estava aqui, eu estou tentando reconstruir, eu estou tentando consertar as casinhas das formigas, mas elas estão me mordendo, elas estão me machucando. Aí o pai disse assim: meu filho, as formigas só vão se entender, as formigas só vão entender você, que você está querendo ajudar elas, se você fosse uma formiguinha. Se você fosse uma formiguinha, as formigas iriam te entender. Assim foi Deus. Deus tentou por meio dos profetas, Deus tentou por A, por B, por C, tentar ajudar a raça humana, mas a raça humana não entendia. Aí Ele veio e se fez carne, se fez um de nós, para tentar nos ajudar a consertar aquilo que foi derrubado, para tentar consertar aquilo que foi estragado. Se fez um de nós e morreu pagando o preço pelos nossos pecados. Aí a pessoa: agora entendi. Vocês estão entendendo? Então, é importante o dom de ensino. Por quê? Porque tem que ensinar, meu irmão. Porque as pessoas só vão ser libertas pela palavra. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, busque esse dom de Deus. Se você, eu não tenho paciência, eu quebro logo a cabeça. Eu dou logo a palma. Não, busque de Deus a paciência. Busque de Deus, busque de Deus. Deus me dê esse dom de ensinar. Diga para Deus: Deus me dá o dom de ensinar. Sem matar, sem arrancar o pescoço, sem quebrar o braço. Me dê o dom de ensinar sem bater. Porque tem gente que só ensina batendo, né? Até para pregar. Teve uma época que tinha uma pessoa que pregava. Eu saía da igreja mais com raiva, chateado do que... Porque era só indireta, era só pancada, era só... Não. Porque é igual o apóstolo fala. Antes do médico fazer a cirurgia, ele faz o quê? Ele aplica a anestesia. Quem tem o dom de ensinar vai anestesiar para depois fazer o corte, a cirurgia. A obreira Leni ou o obreiro Pedro quer falar? O obreiro Pedro. E nós vamos finalizar. Meus irmãos, o dom de profecia, todos nós temos que profetizar coisas boas na nossa vida, na vida do nosso próximo, não interessa quem seja e nem aonde esteja. E outra coisa, uma coisa muito interessante que foi dita aqui, que nós temos que estar preparados para ter a palavra guardada em nossas mentes e nossos corações, para que a gente venha tirar as dúvidas, que o mundo está cheio de dúvidas. Muitos, até nosso meio mesmo está um absurdo.
E quanto mais eu leio, mais eu não sei de nada, mais eu aprendo e eu vou ensinando aquilo que eu vou aprendendo. Porque quando você aprende e ensina, você aprende 2 vezes, porque fica gravada no teu coração, na tua mente, na tua existência e pronto. É isso mesmo. Quem ensina, aprende 2 vezes. Entendeu? Então, é o que a gente tem que fazer daqui para frente. E sempre. Outra coisa que foi interessante foi falada aqui, que o orgulho. Tem que haver humildade, porque se não tiver humildade, não nasce nada, não brota nada. Humildade vem de úmido. Na pedra não tem como. Outra coisa também que foi muito interessante foi falada em relação ao ensinamento. Nós temos que ter o discernimento, porque tem gente que só vai de na vara. Abre aí para mim que o Pedro falou um negócio aqui que eu esqueci de um versículo. Abre para mim, Atos 2, Melks, 17. Pedro falou aqui que todos nós temos que profetizar. E para profetizar precisa do Espírito Santo, querido. Eu vou profetizar. Você pode profetizar da carne. Porque Deus tem coisa que não é Deus. Aí tem que aprender. Atos 2, o verso 17. Não vamos ler o 18. E nos últimos dias, nós estamos vivendo o quê? Os últimos dias. Acontecerá, quem é que diz? Diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas irão fazer o quê? Profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os velhos sonharão sonhos. O 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles vão fazer o quê? Seja cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza que você vai profetizar. Amém? Aí eu sou velho. Volta o 17 aí, volta o 17. É porque eu estou velho. O que vai acontecer com os velhos? E os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Mas não é qualquer sonho, não. É revelação de Deus. Então não vai ficar ninguém sem Deus usar, sem Deus revelar aquilo que Ele deseja. Amém? Quem é cheio do Espírito Santo, meu irmão, profetiza, deixa Deus te usar. Amém? Deus vai te entregar revelações extraordinárias. Quantos creem nisso? E o dom... Entenda uma coisa, o dom é a coisa mais simples porque uma bola, um fogo, e eu vi um mundo. Não, é coisa simples que Deus vai dar. O dom é simples, amém? Tem gente que fala um mistério com dom, aí ninguém, nunca vou receber esse dom, porque é difícil demais. Não, o dom é coisa simples que Deus dá. É simples, mas não é comum, é sobrenatural, amém? Então não banaliza não, igual Paulo diz, não despreze não. E busque de Deus ser cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai receber o dom de profecia, o dom de ensino e os outros dons. Quantos estão gostando sobre esse aprendizado sobre os dons? Vocês querem que a gente continue até terminar os dons? Eu não sei se semana que vem a gente consegue terminar, mas se não conseguir terminar na semana que vem, na outra a gente termina. Amém? Ei, bispo. Só um minutinho. Sim, é porque eu cortei o senhor para poder entrar nessa daí, tá? Volta a fala para o senhor. Não tem problema, não. É porque o senhor falou uma coisa que eu não falei do versículo. Aí Deus te usou para poder a gente voltar naquele versículo ali. Essa maneira de pregar é exposta lá no... Nossa, isso é maravilhoso. Aí voltar ao salão cheio aqui. Nossa, é uma benção. Porque a pessoa está lá, está vendo, fica mais esclarecido. Né? Está acompanhando. Nossa, é um amor isso aí. Eu amei isso aí. Caraca, gostei. Por isso que o curso de ensino é diferente. É porque tem que botar mesa, que tem que ser papel. É porque é olhando, lendo e praticando. Você não vai aprender só eu. Se eu falar, você vai captar 20%. Se você ler, você vai captar mais um tanto. Se você escrever aqui e tal, você vai aprender muito mais. E tem que colocar esse conhecimento em prática, amém? Vamos orar agradecendo o Senhor? Sexta-feira forte, não falte. Convide alguém. Irmãos, nos ajuda a compartilhar os nossos materiais nas redes sociais, as pregações. Nos ajuda a compartilhar os materiais da igreja, os cartazes de culto. Eu vejo o povo do mundo
não tem nada contra, amém. E é todo dia nos grupos que eu faço parte, mesmo de grupo que eu estou, e é o bispo não sei da onde, o bispo não sei de quem, e o profeta não sei lá da 7, e não sei mais quem, e o nosso povo também compartilhando, e fulano, e ciclano, e eu digo, e cadê nós? E cadê a Missão Mundial Serva? E cadê? Vamos nos ajudar, entendeu? Não, nem é porque vocês precisam entender. Tem gente aqui na cidade que não. Aonde é que o bispo Bruno vai pisar aqui para poder? Tem o bispo John, tem o pastor Flávio, tem o pastor Genisvaldo, tem você, tem o louvor da igreja. Um dia eu quero ir no show do Diante do Trono. Aonde é que o Diante do Trono vai vir aqui? Pode vir. Mas tem o Livros para adorar toda terça, quarta, sexta. Aí compartilhar as coisas da igreja, que é algo da realidade da nossa cidade. E a pessoa vai ter acesso. Amém? Teve uma pessoa de Brasília que veio aqui na igreja porque ouviu a gente. Ou não, eu quero conhecer essa igreja. E eu veio pela internet conhecer a nossa igreja. Gente de Brasília, que acompanha os conteúdos da igreja aqui. Ou não, eu tenho que ir lá conhecer. Veio, a gente orou por ela e fiquei muito feliz. Falou, pastor, eu vim de Brasília conhecer a igreja sua aqui que eu acompanho na internet. Falei, amém. E o daqui não está nem aí. Gente de Brasília, então, não é que eu estou generalizando, não é todo mundo, mas compartilhe as coisas da igreja, amém? Porque um dia vai ser você. Vamos crer nisso. E quando for você, nós também vamos ajudar a compartilhar, amém? Profecia, em nome de Jesus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, peço ao Senhor, Pai, nos enche do Teu Espírito. Deus, a Tua palavra diz, e nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre a nossa carne. Nos batiza com o fogo do Espírito. Nos batiza com os dons espirituais. Dom de ensino, dom de profecias. Ó Deus, o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas. Derrama os dons que estão sendo ministrados aqui, meu Pai. Ó Deus, eu creio que o Senhor está nos preparando para receber todos os dons espirituais. Porque o Senhor não vai nos dar esse dom só por dar. O Senhor quer que a tua igreja conheça os dons. Por isso, o Senhor está nos levando a aprender sobre os dons espirituais, para que quando recebemos, meu Pai, ou possamos receber esses dons, possamos fazer bom uso desses dons. Deus, libera o dom espiritual de profecia sobre a tua igreja. Libera o dom de profecia sobre a vida desse homem, dessa mulher. Levanta mulheres que profetizam. Levanta homens que profetizam, meu Pai. Deus, levanta homens e mulheres com o dom de ensino, o dom de ensinar, meu Pai, o dom de compartilhar as tuas revelações, a tua palavra. Pai, que todo bloqueio caia por terra e que o teu Espírito possa nos conduzir. Pai, nos leve para casa, guardado, protegido, nos dê uma noite de paz e uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Amém. Quem não pegou o estudo da semana passada sobre dom de línguas, eu ainda tenho 10 folhas ali. Quem não pegou, leva, que é muito bom, depois você lê na sua casa. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.